Você sabe quem é a Marília? Que Marília? A Marília de Dirceu. Marília de Dirceu é o livro de Tomás Antônio Gonzaga, é um livro Arcade e que cai muito em vestibular e também em banca militar. Se você está estudando para o vestibular, está estudando para a banca militar ou é amante da literatura, acompanha a minha aula hoje. Marília de Dirceu é um belíssimo livro de Tomás Antônio Gonzaga, o nosso poeta Arcade. Devemos lembrar que o arcadismo surgiu no Brasil numa época bem marcante, na época da Inconfidência Mineira. Temos aqui os nossos poetas que, além de lutar pela literatura, também estavam lutando pela independência do Brasil. Nós vamos ter, é claro, nas obras Arcades aqui no Brasil, as características do arcadismo, mas também vamos ter muitas partes que apresentam transição para o romantismo, traços de subjetivismo. Todas as vezes que encontrarmos traços de subjetivismo, já mostra essa transição para o romantismo. Por que isso? Porque o arcadismo tem como característica o objetivismo. O arcadismo é um estilo literário que ele volta à antiguidade clássica. E por voltar à antiguidade clássica, herda todas as características da antiguidade clássica: a beleza, o equilíbrio, a simetria, a harmonia, todos os ideais dos gregos lá da antiguidade clássica nós vamos encontrar. Mas é claro que a literatura volta, mas é uma época já mais moderna, mais adiantada, moderna em relação à antiguidade clássica. Só lembrando que se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreve. É muito importante para eu continuar esse trabalho. Não esquece também de deixar o like e de ativar o sininho, porque vai te lembrar todas as vezes que eu publicar um vídeo. Continuando, nós temos aqui, como eu falei no início, Marília de Dirceu, uma obra que cai bastante nos vestibulares. Não cai, despenca. Sempre tem uma questão sobre Marília de Dirceu. E nós vamos entender hoje a divisão do livro, as características, o conteúdo. É um conteúdo que é fácil de entender. Nós vamos ver por ser em forma de poesia, é bem repetida essa questão do amor de Tomás Antônio Gonzaga por Maria Doroteia. Maria Doroteia era uma menina de 17 anos, ele se apaixonou por ela, ele tinha lá os seus 40 anos. E na obra ela aparece com o nome de Marília e ele de Dirceu. Marília de Dirceu. É claro que na primeira parte ele é tão cheio de si que parece mais Dirceu de Marília, mas o título da obra é Marília de Dirceu. Nós vamos ver que a obra foi escrita em 1792. No decorrer da aula eu vou apresentando alguns poemas e citar algumas características. E no final eu escolhi algumas liras para ler com vocês e para que vocês tenham uma ideia. Pelo menos são as liras que na maioria das vezes elas caem bastante nas provas, tudo bem? Então, publicada em 1792, nós vamos ver que é dividido em 3 partes. A primeira parte ela é bem objetiva, mostra bem esse amor de Dirceu por Marília, e nós vamos ver características deste amor Arcade, que ele é um amor convencional. Essa palavra convencional, convencionalismo, vocês devem lembrar bastante quando citar uma obra Arcade, porque o convencionalismo era uma espécie de fingimento. Se é o amor Arcade, é convencional, então havia um fingimento amoroso, um fingimento literário. Em alguns momentos, em algumas literaturas, nós observamos essa ideia do fingimento literário. Na Idade Média, as cantigas trovadorescas eram um fingimento literário. No arcadismo, nós temos essa ideia do convencionalismo, não somente o amoroso, mas toda parte do convencionalismo é um fingimento literário, que muitas vezes aparece na prova com o nome de cenário, de imitação, de fingimento, que vocês devem atentar para essas palavras, que são palavras-chave. Em Marília de Dirceu, a segunda parte é uma parte que ela é mais subjetiva. Ele já está preso, tudo por causa da Inconfidência Mineira. Eles tentaram a independência do Brasil de Portugal, mas eles foram dedurados. Havia vários poetas, entre eles o que fazia parte da Inconfidência Mineira, chamado Tiradentes, que levou a culpa ali, foi
morto e esquartejado. Mas muitos dos nossos poetas, eles foram presos, alguns foram degredados, né, para a África. O Tomás Antônio Gonzaga foi um deles. O Cláudio Manuel da Costa, ele se suicidou na prisão. Alguns dizem que ele foi morto, ele foi suicidado na prisão. E pouquíssimos conseguiram sair ileso dessa situação. Nós temos um movimento literário que envolve um momento político. É importante vocês lembrarem desse movimento literário que envolve um movimento político. Tanto é que quando Cecília Meirelles escreve Romanceiro da Inconfidência, está situada na década de 30, na segunda fase do modernismo, mas ela se ambientaliza nesse período da Inconfidência Mineira. Tanto é que na obra ela cita vários poetas árcades, várias musas inspiradoras dos poetas, inclusive Marília. E aí, para saber a obra dela, também tem que saber um pouquinho aqui, não só de Marília e de Dirceu, mas do próprio arcadismo. A estrutura da obra é feita de liras. Essas liras, elas são divididas em versos decassílabos, que são 10 sílabas poéticas, e hexassílabos, 6 sílabas poéticas, bem musicalizado. A obra Marília de Dirceu, ela apresenta muitas características da mitologia. Como eu falei, uma volta à antiguidade clássica. Nós vamos ver os próprios nomes dos deuses, Apolo, algumas ninfas, principalmente Cupido, ou o deus do amor. O amor com letra maiúscula é uma referência a ele. Nós temos também uma visão de mulher idealizada. Nesse caso tem muita semelhança com a mulher da Idade Média. Ela é mais idealizada, ela é perfeita, ela é bela. Embora na primeira parte o Dirceu, que é o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga, ele também se acha bastante bonito, né? Ele se coloca lá nas alturas. A Marília é o pseudônimo de Maria Doroteia, como eu falei. É comum encontrar esse nome Marília entre os poetas árcades. Bocage, que é um poeta árcade português, ele também utiliza Marília como pseudônimo da sua musa, que são as mulheres inspiradoras da vida desse poeta. Marília é especial, porque Marília é mar e ilha. Tem aí um significado, a questão do mar Mediterrâneo, da época ali da Antiguidade Clássica, da luta pelo Mediterrâneo, das ilhas também. Então isso é bem interessante quando eles usam. Nós vamos ver que dentro desse convencionalismo, dessa questão mais de fingimento, de estrutura literária, ora ele apresenta uma Marília que ela tem cabelo louro, ora apresentou Marília que tem cabelo preto. Essa do cabelo louro é a Marília europeia, essa do cabelo preto é a Marília brasileira. Nós já temos essa tentativa de nacionalismo. O Dirceu, ele aparece na primeira e segunda parte como um pastor, e eu esqueci de falar da terceira parte. A terceira parte, ela é uma parte bem diferente, alguns dizem que falsificada. Ele já aparece como juiz, que era a profissão dele, ele era formado em direito. Alguns dizem que a terceira parte é mais talvez falsificada, outra pessoa tem escrito, porque há uma mistura do que ele escreveu na primeira parte e também oferece a outras musas inspiradoras que não é Marília. Primeira e segunda parte, predominantemente Marília. Temos que lembrar que Tomás Antônio Gonzaga escreveu Marília de Dirceu, que é o lírico dele. Nós temos também Cartas Chilenas, que é um livro satírico do Tomás Antônio Gonzaga, e um tratado de direito que ele escreveu. Na primeira parte nós vamos ver algumas características, citar aqui, depois, como eu falei, eu vou ler algumas liras. Na primeira parte, um trechinho que vocês acompanham, ele diz: eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Então, quando ele diz eu não sou algum vaqueiro, olha, eu não sou qualquer um. E eu não vivo de guardar alheio gado, ou seja, o gado é meu, eu sou dono, eu tenho capital, eu tenho dinheiro. Então ele tem o seu rebanho próprio, e nessa coisa de dizer que não é qualquer um, ele tem aqui uma autoafirmação. Você vai observar muito essa ideia do equilíbrio. Entre os clichês árcades, aqui a gente observa a parte da áurea mediocritas. Os clichês árcades, eles são sempre em latim. Áurea mediocritas significa equilíbrio de ouro, que era uma característica lá da Antiguidade Clássica. Os clichês vêm de lá. E o que é essa ideia do equilíbrio de ouro, da áurea mediocritas? É que ele nem é pobre e nem é riquíssimo. Ele tem o que é dele, ele tem capital. Ele é capitalista, mas não é uma coisa absurda, porque para o árcade
tem que ter equilíbrio. O arcadismo nasceu para contrapor o barroco. É uma literatura mais simples, é uma linguagem mais simples. Você não pode, por exemplo, se perturbar com uma linguagem que foi escrita em 1700, por aí assim, 1700 e foi publicada em 1792. Então a linguagem é antiga, não é isso, mas ela é simples, ela não é tão rebuscada como era a linguagem barroca. O barroco, ele é exagerado, ele é rebuscado, ele é cheio de termos de preciosismo, é uma leitura muito mais hermética. É diferente do arcadismo. Outros clichês árcades que nós encontramos é o carpe diem, que também nasce na Antiguidade Clássica, é o aproveitar o dia, nós vamos encontrar em várias obras árcades. O locus amoenos nós encontramos predominantemente na obra Marília de Dirceu, que é a natureza como esse lugar ameno, esse lugar agradável, porque para o Árcade a cidade contaminava o homem, então eles tinham que deixar a cidade e ir para o campo. Novamente eu digo que isso é convencionalismo, eles eram burgueses, não deixaram a cidade e foram para o campo. Eles viviam na cidade, mas dentro dessa coisa idealizada, nos encontros deles nas Arcádias, as Arcádias eram os locais onde eles se reuniam, havia essa ideia de fazer da literatura uma espécie de cenário. Era um fingimento literário. Além do locus amenus, nós vamos ter o fugere urbe, que é o fugir da cidade, como eu já falei. Uma coisa interessante é que para o Árcade a natureza ela é um cenário, ou seja, está o Árcade, que é o pastor e a pastora, tem muito desse ambiente campestre, até porque voltam à Antiguidade Clássica, e eles olham a natureza, ela é perfeita, ela é equilibrada, mas ele não se envolve com a natureza, é um lugar ameno. É diferente do romântico, que a natureza romântica é o lugar horrendo, locus horrendo, é um lugar muito forte, a natureza ela é poderosa. E o romântico ele se envolve com a natureza, porque para o romantismo havia subjetivismo, era o eu, era toda a emoção. Se o poeta, se a personagem está triste, a natureza está chuvosa, está uma tempestade, se ele está alegre, está um dia de sol. Não acontece isso no arcadismo, é como se ele estivesse contemplando um cenário. Nós temos também um outro texto que diz sobre a aparência do Dirceu na primeira parte, de tosco trato de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado, tem o próprio casal e nele assisto. Aqui observe que há uma preocupação em se manter belo, com a preocupação, ele não tem um tosco trato, uma tosca aparência, ele é bem tratado, não vive no sol queimado, até porque ele tem posses. E aí ele diz, tem o próprio casal. O que é casal? É uma fazenda, é um sítio. Usa o nome casal, prado, né? Prado, sítio, para mostrar que tem um lugar próprio dele. Aqui o verbo assistir está no sentido de verbo intransitivo. Nele moro. Comum, quando pegam regência verbal, tocar nesses tipos de verbo. Depois diz, dá-me vinho, legume, fruta, azeite, das brancas ovelhinhas tiro o leite, e mais as finas lãs de que me visto. Ele não se veste com qualquer coisa, ele se veste com finas lãs, é bem tratado, bem apurado. No próximo slide nós vamos ver que aqui tem uma citação ao mito de Narciso, de olhar, ele olhou tanto na água, ficou tão encantado com a aparência que ele caiu na água. E ele diz, eu vi o meu semblante numa fonte, características do arcadismo, dos anos ainda não está cortado, ou seja, ele ainda dá um caldo, ele ainda está bonito, ainda não foi cortado, não é? Então ele ainda está bem. No próximo diz, os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toco a sanfoninha, que inveja até tem o próprio Alceste, ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças Marília Bela, graças a minha estrela. Aqui ele tem poder e respeito, os outros pastores o invejam, até o próprio Alceste. Quem é Alceste? É Cláudio Manuel da Costa, o outro poeta árcade, amigo do Tomás Antônio Gonzaga. E ele é cantor, né? Ele é músico, ele toca como era o ideal ali da Antiguidade Clássica, onde Apolo vivia rodeado
das ninfas e dos pastores, um lugar bem idealizado. Nessa próxima parte você verifica que mostra um trecho que diz que elas tinham cabelos de ouro, os teus cabelos são os fios de ouro, e depois diz que mais de loura cor não são. Ora diz que é de uma cor, hora de outra. Ele não errou. É de propósito que mostra ali o convencionalismo contrastando a marília real brasileira com a marília idealizada, a europeia. Na próxima parte você vai ver que ele reafirma o poder dele capitalista. Ele diz: é bom, minha marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Tá vendo o prado? Prado é o lugar ali onde o local, o campestre, rural, a fazenda onde ele mora. E ele é dono, ele tem poder, ele é capitalista. Mas todo esse poder que ele tem, esse capitalismo, o amor dela supera tudo. Que ele diz: porém, gentil pastora, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, minha Marília, graças, minha estrela. Nesse outro trecho tem a parte do Fugere Urbem e tá bem sutil. Já vi numa prova, se você não prestar atenção, você não observa que tem essa característica. E eu vou ler para vocês observarem. Leve-me a sementeira, muito embora, o rio sobre os campos levantado, acabe a peste matadora, sem deixar uma reis o nédio gado. Já destes bens, Marília, não preciso, nem me cega a paixão que o mundo arrasta. Mundo eu grifei. Mundo é no sentido de prazeres, de cidade. A cidade que é o local de prazeres, de coisas ilusórias. Então essa ideia da cidade. E quando ele fala: para viver feliz, Marília, basta que os olhos movam e me dê um sorriso. Tudo isso aí ele deixa. É a ideia do Fugere Urbem, porque a cidade, ela contamina o homem. Vem aqui a ideia do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, em mostrar que o homem natural, que é o homem bom, o bom selvagem, o mito do bom selvagem de Rousseau. Predominantemente o locus amenus. O que é isso? Lugar ameno, lugar agradável. Qual é o lugar agradável? A natureza. Aqui diz: irás advertir-te na floresta, sustentada Marília no meu braço, ali descansarei a quente cesta. Cesta é descanso. Dormindo um leve sono em teu regaço, enquanto a luta jogam os pastores emparelhados correm nas campinas, toucarei teus cabelos de boninas, nos troncos gravarei os teus louvores, graças Marília Bela, graças a minha estrela. Já caiu numa prova da VUNESP aqui na UEA, no Amazonas, inclusive eu gravei um vídeo sobre essa questão e é bem interessante. Justamente a questão falava sobre esse convencionalismo, pegando a fala de um teórico, como é comum muitas bancas fazerem desta forma. E aqui tem esse locus amenus, que é o lugar agradável, a natureza, como se fosse um cenário. É justamente nesse cenário que toca a questão. E ali está Disseu e Marília a bem contemplar a natureza, ele toucando o cabelo dela, ajeitando, colocando toucas no cabelo, num lugar bem agradável. Além disso, além desse amor, né, que há, esse amor que é ideal, também tem um amor luxuriante, o amor carnal, o amor sexual, que também é bem sutil. Aparece quando ele fala partes do corpo de Marília. Então essa coisa da luxúria, que diz: os teus olhos espalham a luz divina, a quem a luz do sol em vão se atreve, papoila ou rosa delicada e fina, papoila é uma flor, te cobres as faces que são cor de neve, os teus cabelos são os fios de ouro, teu lindo corpo bálsamo, vapora. Aqui o corpo é essa coisa mais carnal, prazer mais sexual. Ah, não fez o céu, gentil pastora, para a glória de amor igual. Nossa, professora, só o corpo assim não era como hoje. Era bem diferente. Então hoje é coisa mais aberta, não é? Antes era assim. Na segunda parte, há traços de subjetivismo. É uma parte em que mostra a transição para o romantismo. Todas as vezes que vocês encontrarem algo mais pessimista, mais subjetivo, é transição para o romantismo. Muitos editais colocam o homem pré-romântico. O romantismo, ele é mais subjetivo, ele é melodramático, ele é emotivo, é fé. O arcadismo é equilíbrio, é razão, é antropocentrismo. E aqui ele diz: nesta triste masmorra de um semivivo corpo sepultura, ainda Marília adoro a tua formosura. Amor na minha ideia se retrata, busca extremoso que eu assim resista, a dor imensa que me cerca e mata. Quando em eu mal pondero, então mais vivamente te diviso, vejo teu rosto e escuto a tua voz
e o teu riso. Aqui ele já está mostrando que ele está semivivo, corpo, sepultura, mas mesmo assim ele ainda adora Marília. Nessa parte da estrofe, ele está mais preocupado com a aparência, nessa que eu vou ler. Mas vivo neste mundo, ó sorte ímpia, e dele só me mostra a estreita fresta, o quando é noite ou dia. Olhos baços e sumidos, macilento e descarnado, barba crescida e exurta, cabelos desgrenhados. Ah, que imagem tão digna de piedade! Mas é, minha Marília, como vive um réu de majestade. Que ele mostra que está preso, a aparência dele já não está tão bonita como ele se achava, ele está preocupado. Em outras partes ele diz que está ficando careca, toda a aparência dele muito preocupa diante de toda a formosura de Marília. Muda o tom nessa segunda parte. E na terceira parte, como eu falei, é uma parte mais falsificada, já mostra ele com a vida conjugal com Marília, também mostra muito essa questão da mineração, o arcadismo, toda a vida econômica e social se volta para Minas Gerais. O barroco ocorreu na Bahia. Nessa terceira parte ele diz, eu não sou minha Nise, aqui muda Nise, passa a ser a musa inspiradora, já não é Marília, que viva de guardar alheio gado, nem sou pastor grosseiro dos frios gelos e do sol queimado, que vestes as pardas lãs do seu cordeiro. Graças, ó Nise bela, graças à minha estrela. Então aqui ele muda, por isso que muitos dizem que talvez não seja dele. Nessa outra parte nós vamos ver que ele imagina uma vida com a Marília, conjugal e social, mas não como pastor, não como aquela vida idealizada da primeira parte, que é sempre tão lírico, tão bonito. Aqui ele diz, tu não verás Marília sem cativos, tirarem o cascalho e a rica terra, ou dos cercos dos rios caudalosos, ou da minada serra. Não verás separar ao hábil negro do pesado esmeril a grossa areia, e já brilharem os granetes de ouro no fundo da bateia. Não verás derrubar os virgens matos, queimar as capoeiras ainda novas, servir de adubo a terra a fértil cinza, lançar os grãos nas covas. Temos aqui todo o ambiente de mineração, e nessa parte mais ainda ele fala sobre os processos de juiz, como o juiz ele fazia. Não verás enrolar negros pacotes das secas folhas do cheiroso fumo, nem espremer entre as dentadas rodas da doce cana o sumo. Verás em cima da espaçosa mesa altos volumes de enredados feitos, ver-me-ás a folhear os grandes livros e decidir os pleitos. Vida conjugal ali com a Marília, mas na profissão dele, não na profissão ali idealizada do início, do cenário que há no início, aqui é muito mais concreta. Depois nessa última ele diz, enquanto revolver os meus consultos, tu me farás gostosas companhia, lendo os fatos da sábia mestra história e os cantos da poesia. Lerás em alta voz a imagem bela, eu vendo que lhe dás o justo apreço, gostoso tornarei a ler de novo o cansaço o processo. Se encontrares louvado uma beleza, Marília, não lhe invejes a aventura, que tens quem leve à mais remota idade a tua formosura. Pois é, e nesse final aqui, eu só destaco algumas liras, eu destaco a primeira lira, lira 1, que mostra exatamente aquela parte em que ele é garboso, que ele é bonito, o amor mesmo, que é um cenário, a natureza é um cenário da parte bem mesmo Árcade. Quando ele coloca, eu Marília não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado. Além disso, ele destaca toda a aparência, que é uma aparência bela. Ele não é grosseiro. E aqui toda eu digo que um amor voltado para Marília. Outra parte da primeira lira é quando ele se vê ali na fonte. É muito comum encontrar fonte no cenário Árcade, porque a fonte representa o campo. Muitas vezes você pode encontrar em outras poesias, quando falar sobre fonte da ideia de campo. E aqui ele mostra novamente que outros pastores que habitam o campo respeitam o poder do cajado dele, que nós lemos logo no início. Uma outra lira, da lira 1, é quando ele coloca aqui, mas tendo tantos dotes da ventura, ventura é felicidade, só apreço lhes dou, gentil pastora, depois que teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora. Ou seja, todo o afeto que ele tem, ele quer que ela seja senhora de tudo aquilo. Outra lira aqui é aquela que fala sobre o Fugere Urbem, que ele fala, nem me segue a paixão que o mundo arrasta. Lembrando que o mundo é uma referência aos prazeres mundanos, à cidade,
A luxúria. Outra lira importantíssima, só para vocês lembrarem, essa lira, irás advertiste na floresta sustentada Marília no meu braço, que tem ali o locus amoenos, que mostra o amor dele com ela, ele cuidando dos cabelos dela, que é um cenário, bem cenário mesmo, que eles costumam pegar questões dessa estrofe aqui. Mostra essa ideia do convencionalismo, a natureza como cenário, o amor de um pastor e uma pastora, em harmonia com a natureza, mas eles não se envolvem com a natureza. É diferente do romântico. Outra lira aqui é depois que nos ferir a mão da morte, essa aqui eu ainda não li, por isso eu vou ler. Ou seja, neste monte ou noutra serra, nossos corpos terão a sorte de consumir os dois a mesma terra. Ou seja, quando eles morrerem, eles vão ser enterrados no mesmo local. Na campa rodeada de ciprestes, lerão estas palavras os pastores. Quem quiser ser feliz nos seus amores, sigam os exemplos que não nos deram estes. Graças, minha bela, graças à minha estrela. Então, até na morte, eles serão exemplos. Da lira 2, nós temos aqui essa que fala: vou retratar a Marília, meus amores, porém como? Se eu não vejo quem me empreste as finas cores, dar mais a terra não pode, não que a sua cor mimosa vence o lírio, vence a rosa, o jasmim e as outras flores. Ah, socorre, amor, socorre. Tá vendo esse amor com a letra maiúscula? É uma referência ao Cupido, Eros, o deus do amor. Ao mais grato empenho meu, voa sobre os astros, voa, traz minhas tintas do céu. Uma referência à mitologia grega, uma característica aqui do arcadismo. Nessa próxima, mas não se esmoreça logo, busquemos um pouco mais. Nos mares talvez se encontrem cores que sejam iguais, porém não que em paralelo da minha ninfa dourada, pérolas não valem nada, e nada valem corais. Ah, socorro, amor, socorro, ao mais grato empenho meu, voa sobre os astros e voa, traz minhas tintas do céu. Então aqui nós temos novamente uma referência à mitologia grega, características do arcadismo. Próxima, só no céu achar-se podem tais belezas como aquelas que Marília tem nos olhos e que tem nas faces dela. Mas as faces graciosas, ao negro os olhos me matam, não imitam, não retratam, nem auroras nem estrelas. Ah, socorre, amor, socorre, ao mais grato empenho meu, voa sobre os astros, voa, traz minhas tintas do céu. Observem que a última estrofe, ela é repetida como se fosse um estribilho, né? Ela é repetida, diferente da primeira lira. Temos aqui também na lira 21 que diz: não sei, Marília, que tenho depois que vi o teu rosto, pois quando não é Marília já não posso ver com gosto. Noutra idade me alegrava, quando conversava com o mais rude vaqueiro. Hoje, ó bela, me aborrece, ainda o trato lisonjeiro do mais discreto pastor. Que efeitos são os que sinto? Serão os efeitos do amor? E para terminar nessa lira 21, nós vamos ver que ele sempre vai falar isso, como a paixão que ele sente por Marília nada mais lhe interessa, somente a paixão por Marília. É uma lira belíssima. Talvez você que não goste tanto de poesia ache um pouquinho enjoada, mas se você acha enjoado, não esquece que é preciso estudar para o vestibular. Tem que saber pelo menos o contexto da obra, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí uma perguntinha para mim no chat, eu respondo com todo prazer. Talvez a sua pergunta venha esclarecer a pergunta de muitos outros. Não esquece de me seguir se ainda não me segue, não custa nada. E também deixar o meu like, envia este vídeo para outras pessoas, isso vai ajudar muito o meu trabalho. Até a próxima!